Após 180 dias de estudo, o plano diretor foi aprovado em primeira votação na terça-feira, dia 14 de junho. O relator desta matéria foi o vereador Jean Carlos. Em entrevista, o parlamentar explicou o texto favorável ao projeto, que determina a parte urbana e econômica de Anápolis. Primeiramente, deixar claro que o meu relatório propriamente demorou 3 dias. E foi até em tempo recorde diante do volume e complexidade da matéria. O que realmente tramitou em cerca de 120 dias foi todo o processo de organização, discussão que a Casa permitiu e, sobretudo, das discussões das emendas para que nós pudéssemos ter realmente convicção daquilo que estávamos votando. Todos sabem que o plano diretor define diretrizes para o crescimento urbano e desenvolvimento econômico da cidade para os próximos 10 anos. E, naturalmente, uma exigência da Lei Federal do Estatuto da Cidade é a revisão a cada 10 anos dessa lei. Em 2006, foi aprovado em outubro de 2006 o atual plano diretor vigente. E, diante da iminência e do encerramento da sua vigência, da necessidade de revisão, foi apresentado esse projeto diante dos estudos realizados pelo Poder Executivo. O que nós buscamos, sobretudo, foi tentar harmonizar as expectativas diante do diagnóstico da cidade de crescimento e de correções de uma série de dispositivos da lei diante da mudança da realidade da cidade. Nós sabemos que a cidade enfrentou nos últimos 10 anos um crescimento urbano considerável, a vinda de novos investimentos e certamente haverá de vir ainda muitos outros. E um dos pontos de gargalos da cidade realmente era a definição de regras mais objetivas, sobretudo na questão da construção civil, para garantir segurança jurídica aos empreendedores, também no tocante ao plano de expansão urbana, a possibilidade de se abrir áreas para instalação de indústrias de médio e grande porte. E isso tudo foi avaliado realmente nas diretrizes do plano diretor e no projeto que trata especificamente da expansão urbana. Então, diante do apresentado, nós buscamos levantar tudo aquilo realmente que era a expectativa da população e que realmente poderia ser feito diante da complexidade da matéria e dos interesses envolvidos. Não é expectativa minha como relator, nem tampouco, eu creio, de toda a Câmara, a unanimidade da avaliação desse projeto. Haja vista que há uma série de pontos polêmicos, mas sem dúvida foi o que foi possível diante da necessidade de revisão e de se resguardar a segurança jurídica do município para que nós possamos manter o equilíbrio entre o ambiente natural e construído e, sobretudo, que possamos proporcionar o crescimento da cidade, mas zelando, sobretudo, pela a questão ambiental e o bem-estar da população. O vereador explicou os principais pontos do plano diretor. Vale ressaltar que, apesar da expansão, a cidade que possui ainda cerca de 58% de zona rural, diante do diagnóstico que foi apresentado para nós pelos técnicos do Executivo. Sim, no ponto da questão ambiental, houve até avanço considerável, um capítulo específico da proteção ambiental, a consignação de criação de unidades de conservação, sobretudo no Piancó, que foi um ponto que eu destaquei, mas o que nós precisamos efetivamente, Marcelo, é que tenhamos monitoramento, fiscalização e que tire do papel e coloque na prática. Não adianta realmente consignar leis em abstrato e na prática, no concreto, não se efetivar. E é isso que nós, vereadores, poder público, sociedade em geral, temos que estar atentos e realmente buscando o zelo. Uma das preocupações realmente é a preservação da bacia do Piancó, sobretudo porque é a bacia que nos abastece, a questão do abastecimento da água. 80% da população é abastecida pela captação de água do Ribeirão Piancó. Portanto, nós precisamos realmente que essas unidades de conservação, essa proteção ambiental, não apenas no Piancó, mas seja realmente efetivada. Para isso, nós precisamos de fiscalização efetiva e de tirar as diretrizes da política ambiental do papel e colocar na prática. Tem uma polêmica sobre a área de interesse estratégico, sobretudo na questão da formalidade. Foi apresentado alguns questionamentos por parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e sobretudo, apontado no parecer técnico do Concidade também, a modificação da área que foi apresentada ainda dentro da zona rural para a área contida aqui no projeto do perímetro urbano. Na minha propositura, na minha
minha emenda que apresentei, eu solicitei a supressão dessa área. Ela não foi acatada, foi rejeitada, mas no projeto de lei que trata da expansão urbana, o vereador Edson e os demais membros decidiram retornar as coordenadas do perímetro, mantendo essa área na zona rural. Portanto, e sobre esse aspecto, entendemos que foi suprida a eventual vício formal, porque se retirou as coordenadas e manteve a área dentro da zona rural. E certamente diminuiu o que seria de 30 pontos percentuais o aumento do perímetro urbano, certamente diminuiu em torno de 6% a 7%. Era uma área realmente considerável, de, salvo engano, 810 alqueires, então, naturalmente, manteve-se a área como de interesse estratégico, mas ainda dentro da zona rural. Para a elaboração de seu parecer, Jean Carlos comentou que a comissão mista que estudou o projeto ouviu vários setores da cidade. Acredito que passa, certamente haverá discussão, mas deve passar porque a comissão formada diante do ato da presidência da comissão mista, ela continha a maioria absoluta de membros, de vereadores da casa. E, naturalmente, o relatório foi aprovado por unanimidade, os dois relatórios, tanto do plano diretor como do perímetro urbano. Então, acredito que vai passar, sim, com tranquilidade, haverá discussões que é natural, porque é uma matéria que exige realmente a discussão. E vale ressaltar, gente, que a Câmara Municipal e o Poder Legislativo existe para isso, para dirimir e discutir matérias complexas. São muitas as críticas, inclusive de membros que participam de grupos, de redes sociais, que a Câmara só vota títulos, matérias simples. Quando existe uma matéria complexa que exige estudo, debates, discussões, aprofundamento, demanda tempo mesmo. Então, as críticas, às vezes, critica-se porque vota só título cidadão, homenagens. E quando tem uma matéria complexa, se demanda mais tempo, também critica. Então é preciso ter equilíbrio. Aqui no parlamento não cabe radicalismo, cabe equilíbrio, porque a responsabilidade é muito grande. Você está decidindo por 400 e poucas mil pessoas, você não está decidindo por meia dúzia, e realmente é uma questão que deve ser colocada. Eu aproveito esse espaço para fazer essa consideração. Agora, com a aprovação do projeto, o vereador espera a aplicação efetiva da lei. Houve uma série de justificativas nesse sentido, tanto por próprio executivo, quanto da classe empresarial de Anápolis. Nós tivemos audiências com a ACI, o CDL, o SICMA, que apontava, nesse sentido de aprovarmos, de garantirmos segurança jurídica para os empreendedores, questão da expansão urbana também para proporcionar vindas de novos empreendimentos de grande porte. Então, a nossa expectativa é que isso realmente ocorra. Houve, sim, a indicação tanto do executivo quanto da classe empresarial nesse sentido. E nós, enquanto vereadores, e que vivemos diariamente a dificuldade da população, que nos procura com falta de emprego, dificuldades financeiras, e o que nós queremos é isso, que a cidade cresça, proporcione geração de emprego, arrecadação, renda, porque o município sobrevive do que é arrecadado realmente, Quem custeia o serviço público é a população através do recolhimento dos impostos. E isso só se vê realmente com a economia forte. E nós sabemos que o Brasil atravessa uma crise política e econômica. Naturalmente, a questão de se dar condições para que o empreendedor se sinta atraído pelo município de Anápolis é muito importante. E Anápolis tem tudo para crescer, Anápolis tem condições plenas de realmente ser uma cidade próspera e que tenha, sobretudo, uma população vivendo realmente um ambiente favorável para criar seus filhos, para aqui realmente se instalar e fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor.